Amém? Olha para mim. Por um período, Deus, ele ficou sem falar com o povo, por volta de 400 anos. Houve um silêncio então na terra, onde Deus não falou nem para os sonhos, nem para visões, nem para revelação. Então parece que Deus tinha, de fato, esquecido da humanidade. Porque Deus queria mostrar para a humanidade que a humanidade precisava dele. Passado então 400 anos, Deus dá uma visitação impressionante. Ele fala então, através então do anjo, ele chega para Maria e diz: olha, nascerá de você o Emanuel. E Maria fala assim: mas como? Eu sou virgem, não sou apossada de nenhum homem, né? Como isso vai acontecer? Ele fala: olha, o Espírito do Senhor descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. E ele vai envolver o teu fruto e colocará no teu fruto agora Jesus. O seu nome será Jesus, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E de fato, Jesus veio, José esperou então Maria ter Jesus. Depois que Jesus nasceu, passou o resguardo, porque o judeu tem que guardar resguardo. Ele não tocou em Maria, mas depois, então, veio os irmãos e irmãs de Jesus. Mas nesse período, José guardou para que depois viesse concebê-la como mulher. E Jesus foi crescendo em sabedoria, em graça. E certa feita, Jesus caminhando então, no deserto, ele ouve um homem gritando de longe. Aquele que era precursor dele, João, o apelidado de Batista. E João então diz: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e sede batizados. E João então pregava o batismo do arrependimento dos pecados, de uma confissão, de um novo nascimento. E de repente Jesus aponta, e quando ele vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de batizá-lo, e nem apenas de amarrar as suas sandálias. Mas Jesus então vai até João Batista e é batizado por ele, para se cumprir a ordenância, para nos dar exemplo. Jesus então tinha 30 anos quando foi batizado. E Jesus agora separou homens para estar junto com ele, para dedicar todo aquele conhecimento e toda a autoridade, não apenas em palavras, mas agora também em vivência. Isso é discipulado, andar do lado, passar a experiência de vida e mostrar, não como Deus, mas como agora homem. Ele então agora tem um Espírito de Deus nele, e ele fala: olha, vocês também receberão o Espírito de Deus. Da mesma forma que o Espírito Santo está em mim, ele também descerá sobre vocês, e vocês ainda vão fazer maiores sinais ainda do que eu. E Jesus então nos dá algumas ordenanças, antes de ser levado ao céu. Ele fala exatamente algo para os seus discípulos: ora, uma das ordenanças que eu quero que você faça, é que você batizem as pessoas, mas um batismo consciente. Então o tema dessa mensagem que quero falar com vocês hoje é o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas e por que nós batizamos? Jesus então diz uma grande comissão em Mateus 28, a partir do versículo 18, ele diz então assim para os seus discípulos. Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, é o equibalo. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações,
Ou seja, onde você estiver, vocês agora vão reproduzir aquilo que eu reproduzi em vocês. Vocês vão fazer aquilo que eu fiz com vocês, vocês vão fazer com o outro. E ele continua: vocês vão a todas as nações e vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E além de batizar, vocês agora vão ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o batismo é uma ordenança de Jesus. O batismo então está no coração de Jesus. Ele falou: faça isso. E o batismo também é um selo de fé. Se você olhar a Bíblia lá em Marcos, vamos lá, Marcos 16, do 15 e 16, agora vai fazer um batismo de fé. Jesus novamente fala para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero que vocês preguem esse evangelho que eu estou anunciando a todos, a todos. E ele continua: quem crer, agora essa questão, eu primeiro creio e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Jesus aqui não está dizendo que para salvação é necessário batizar, mas aqueles que creem, batizam. Aqueles que creem em Jesus, batizam. Eles querem uma nova experiência com o Senhor, um selo. Eles querem agora uma confirmação do que Jesus de fato é na vida deles. Então, quando eu batizo nas águas, eu estou dizendo: olha, eu creio em Jesus e agora eu estou selando o meu compromisso da minha fé nele. Eu selo, porque eu creio que é o único que pode o quê? Me salvar. É o único que pode mudar a minha vida. Então, primeiramente, eu tenho que crer em Jesus. E por isso que eu creio em Jesus, eu sou batizado. E por isso que nós não batizamos crianças. Por quê? Porque elas ainda não têm noção de uma fé em Cristo. Cada um tem que ter a sua fé em Cristo e tem que externar essa fé em Cristo. Tem que ser um batismo consciente, não um batismo inconsciente. Porque na realidade, eu não posso perdoar pecado de ninguém. O único capaz de perdoar o seu pecado é aquele que um dia morreu na cruz, mas não ficou na cruz. Ele foi de fato sepultado, mas não ficou sepultado. Ele ressuscitou e hoje ele está vivo e está no nosso meio pelos séculos dos séculos e vive para todo sempre. E o seu nome é Jesus. Ele pode te perdoar dos pecados. Ele pode. Não é um evangelho que fala assim: olha, tudo vai ficar bem. Não é um evangelho de engano. Pelo contrário, a Bíblia fala que nós seremos tribulados. E Jesus mesmo nos alertou: neste mundo que vocês estão, vocês terão grandes tribulações. Mas Ele fala algo para nós: tende bom ânimo. Não te desanime. Não te abata. Não te entristeça. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele fala: eu dei o exemplo, eu não usurpei ser igual a Deus. Muitos podem perguntar: mas Jesus é Deus? Não, quando Jesus estava aqui, ele estava 100% na sua humanidade. Ele não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo 100% de natureza divina, mesmo tendo 100% de natureza humana. A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, e por isso que Deus o exaltou de tal maneira que deu um nome a ele que está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, e vai mais além, o qual sobre este nome, o nome de Jesus, um dia todo joelho e toda boca vai ter que confessar que ele de fato é o Senhor.
Aqueles que ainda não creram nele, que um dia já partiram. Eu fico imaginando, naquele grande dia, Confúcio vai estar lá. Naquele dia, Maomé vai ter que estar lá. Naquele dia, Buda vai ter que estar lá. Naquele dia, todos aqueles que um dia falaram ele não existe, vai estar lá. E a Bíblia diz que eles vão ter que se dobrar e vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa mais tremenda. Então, quando eu estou batizando agora, eu estou confessando que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Mas vai lá, além. Fala lá em Colossenses 2, versículo 11, 2. Colossenses. Nele também. Nele quem? Presta atenção. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas porque despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Presta atenção. Então, em Cristo Jesus, nós não somos circuncidados pela carne, mas agora em Cristo. Nele também foste circuncidado. Continua, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele, aonde? No batismo. Então, quando eu mergulho na água, nós vamos fazer o seguinte, vamos sentar. A piscina é muito funda. Vocês vão sentar e nós vamos te mergulhar. O que diz aqui? Quando você é mergulhado no batismo e levantado. Quando você mergulha, você está o quê? Morrendo. Você está morrendo. E quando você sai da água, você está ressuscitando para Cristo Jesus. Olha que tremendo. Por isso que eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Nicodemos não entendeu isso quando Jesus falou, olha, vos é necessário nascer de novo. Aquele que é carne, nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ele, mas como o homem vai voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele falou, Nicodemos, você não está entendendo as coisas do Espírito. Mas entenda ali, olha, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, ressuscitou dentre os mortos. Então no Velho Testamento existia um sinal de aliança. Qual era o sinal de aliança? A circuncisão. Mas no Novo Testamento, o sinal dessa aliança é o batismo. Então eu estou me aliançando. Eu estou firmando a minha aliança em Cristo Jesus. Eu agora estou ficando noivo dele. E um dia ele vai vir casar comigo. E eu vou casar com ele. Nós somos agora, nos tornamos a noiva de Cristo. A noiva dele. E logo ele virá. Mas o apóstolo também fala que a circuncisão, ela acontece agora no nosso coração. Se você olhar lá em Romanos 2, 28 e 29. Porque o judeu batia no peito e falava assim, vocês são gentios. Vocês não são um povo separado. Nós que somos povo separado. De fato, judeu é um povo separado. Uma vez um judeu falou para mim, você é rama braba. Você é gentil, rama brava. E eu falei assim, você não sabe de nada, inocente. Porque eu fui enxertado na videira verdadeira. Aquele a qual vocês rejeitou, para mim se tornou a pedra principal. E um dia vocês também vão ter que confessar que Jesus é o Senhor. E eu falei assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque vocês eram para ser os primeiros e nós os últimos.
Mas agora eu posso bater no peito que hoje nós seremos os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eu louvo a Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, quem? A Jesus. Deus deu a esses o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus. Dá uma olhadinha para o irmão lá, você crê no nome de Jesus? Você já recebeu Jesus? Então fala para ele, então você é filho. Yes! Fala para ele, então você é filho! Oh glória! A partir do momento que recebemos ele, nos tornamos filhos dele. E aí agora, Romanos vai nos dizer algo muito mais importante. Olha o que diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, não pela marca da circuncisão, olha lá, nem é circuncisão a que é somente na carne, mas continua, porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então quando eles falam, você é rama brava, fala, eu que sou verdadeiro judeu, porque hoje o Senhor me separou. Judeu quer dizer povo separado, povo escolhido. Fala para o seu irmão, você que é nação santa hoje, e propriedade exclusiva de Deus. Eu posso ouvir um amém? Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é nação santa. Você é o povo eleito. Nós somos este povo eleito, povo separado, povo escolhidos para proclamar a virtude daquele que nos amou. Esse é o amor do nosso papai. Oh glória! Então agora, eu tenho que entender que de fato o batismo não me salva. Mas o batismo, ele me coloca na posição de, porque eu creio em Jesus. E porque eu creio nele, eu batizo. Então, o batismo de fato em si, não pode me salvar. Mas o batismo é um ato externo. Um ato público, para que todos possam ver aquilo que está interior, o que está no meu interior. Certa feita Jesus estava sendo crucificado com 2 malfeitores, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Lucas 23, a partir do versículo 37, Lucas 23, 37. E que estava falando para ele, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E o outro começou a falar, pode continuar, versículo 38. Também sobre ele estava um epígrafe escrito, em letras gregas, romanas, hebraicas, este é o rei dos judeus. Continua. Um dos malfeitores, olha o que diz a palavra, crucificados, que estavam crucificados, começaram a blasfemar contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém o outro, repreendeu aquele malfeitor dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? E ele continua, nós na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu fico imaginando agora o olhar de Jesus, olha para mim. Aquele malfeitor viu um homem, a Bíblia fala que Deus agradou em moer Jesus.
Jesus estava irreconhecível. Quem assistiu Paixão de Cristo não chega nem ainda uma terça parte daquilo que de fato Jesus sofreu. Jesus estava desfigurado. Mas aquele homem olhou para Jesus e falou: Jesus, ela está cantando, está conversando, e falou assim para Jesus: quando você estiver no seu reino, lembra-te de mim. E Jesus olhou para aquele homem e falou: olha, esse é o amor. Jesus olhando para aquele homem, mesmo naquela situação, o ato de amor, ele olhou para aquele homem e falou: olha, não tem como, você não tem obra para não entrar no reino, mas você creu em mim, e porque você creu em mim, ainda hoje você vai me ver no paraíso, você vai estar lá comigo. Não deu tempo daquele homem se batizar, mas ele creu. Se ele estivesse fora da cruz, com certeza ele se batizaria, mas ele foi salvo. Por isso tem muito crente que fala: nossa, depois que eu morrer eu vou dormir. Não fica pensando que você vai ficar dormindo, não. O que dorme é seu corpo, mas existe vida depois que você morre. Presta atenção, a alma é eterna. A alma é eterna. A partir do momento que você morre, a sua alma com Cristo aqui estará com Cristo lá. Mas infelizmente, sem Cristo aqui, sem Cristo lá. Por isso que cabe a nós anunciarmos esse evangelho de Cristo e apontar a direção para aqueles que ainda não creem nele, que somente Jesus Cristo pode salvar o homem. Então o batismo é uma identificação com Cristo. O batismo tem um significado além de um ato público. Ela externa a nossa fé em Jesus, a fé que eu tenho depositado em Jesus. Uma coisa é falar sobre a fé em Jesus, e outra coisa é viver em Jesus. Uma coisa é dizer que crê em Jesus, que conhece Jesus. Outra coisa é experimentar de fato quem é Jesus. A maioria das pessoas crê que Jesus existe, mas não entendem o que Ele fez por elas. São duas coisas completamente diferentes. Jesus de fato nos livrou da condenação eterna, nos livrou da morte eterna, assumindo o lugar que era nosso na cruz por sermos pecadores. Então o batismo é o meu testemunho de identificação com Cristo, que eu tenho fé nele, e independente do que eu venho passar, do que eu estou passando, eu creio em Jesus, e não há nada que pode me afastar dele, nem a mim mesmo, porque eu creio nele. Então quando eu vou emergir aqui, eu estou declarando: agora Cristo vive em mim. Romanos 6, 3 a 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o seu adversário, que é o adversário da nossa alma, fará de tudo para impedir esse ato,
publicamente daquilo que você vai fazer em Cristo Jesus. Ele vai tentar fazer de tudo para que você não cumpra as ordenanças de Jesus, que é batizar. Mas a partir do momento que entendemos que Jesus é aquele que pode fazer na minha vida, a partir do momento que eu entendo que somente Jesus é o caminho, a partir do momento que eu entendo somente que Jesus é a verdade, a partir do momento que eu entendo que só Jesus é a vida, que não tem outro, para mim isso aqui é ainda pouco do que eu posso oferecer para Ele. A alegria que nós temos é de ver o reino de Deus sendo estabelecido. E hoje nós vamos receber pessoas que fizeram essa decisão em Cristo Jesus. Não fizeram decisão em religiões. Não fizeram decisões pautadas em homens. Mas fizeram a sua decisão em Cristo Jesus. E a partir do momento que eles entrarem nessas águas, eles vão receber algo novo.